Fala massa, saudações alvinegras, vem pra gente falar do nosso galão. Sampaoli já chegou mudando muita coisa, tirando muito jogador da zona de conforto, mudando bastante coisa, principalmente em relação a treinamento, né? Inclusive treino em 2 períodos. Temos aqui a análise, né, do primeiro treino, da primeira atividade, com informações de bastidores, né, que o HG vai trazer aqui nos Donos da Bola, que a gente vai conferir aí, vai analisar juntos as informações do nosso galão. Preparação para o clássico já se iniciou. Temos aí jogadores servindo as suas seleções. Vamos conferir essas e outras notícias. Sampaoli já chegou botando pressão, intensidade total para que o Galo possa buscar a virada no clássico. Bora conferir? Se inscreva, deixa o like, as imagens são da TV Band Minas, link na descrição como créditos. Bora lá, massa! A questão é a seguinte, o homem já chegou e aí treinos em 2 períodos, e aí já vai levar o time para treinar lá na Arena MRV, para melhorar a adaptação, enfim. Nós estamos tentando, inclusive, levantar aqui, eu, Eltinho, Breno Galante, está mexendo aqui para tentar levantar com algumas pessoas do clube como é que foi, né, esse processo da mudança, como é que o grupo, por que o Hulk e o Alonso falaram com ele. Isso é informação do Guilherme Souza, né, que o Hulk e o Alonso falaram com ele nessa transição, nessa negociação. Então, assim, falaram. O que foi tratado, como é que o grupo recebeu, entendeu? Como é que foram essas primeiras sessões de treinos. Eu preciso saber da sua vida. Não e aí, sei Pescocinho? Se gosto mais de você. De mim ou de você. É isso que fala a música. Pois é, tá aí. Era Sampaoli, né? O Atlético aí reiniciando uma era Sampaoli. Eu imagino a questão de intensidade que vai ser alta. Eu vi algumas imagens correndo, o pessoal estava até... Uma das imagens foi publicada aí pelos torcedores atleticanos. É ele pedindo mais empenho. E na imagem tá o Rony e o Caio Paulista. Aí o torcedor já cria um tanto de situações, né, para falar. Mas o que a gente tem que colocar é que o Sampaoli ele chega num momento muito delicado do Atlético, é totalmente notório isso. O Atlético vive um momento de caos, os números são ruins dentro de campo, o time está numa situação complexa, no mínimo complexa, dentro da Copa do Brasil. Vai enfrentar um Cruzeiro com o Mineirão lotado, com mais de 50 mil torcedores no estádio, né, na próxima semana, na próxima quinta-feira. Então promete bastante, né? Então ele tem uma semana de trabalho e eu acho que esse ponto que você chamou a atenção e que nós falamos também lá na rádio, eu acho que é um ponto que tem que ter pelo menos destaque dentro da imprensa. Porque a gente pode levantar o porquê, né, que ele está pegando e colocando 3 treinos a mais, né, durante a semana e um dos treinamentos sendo na Arena MRV. Então pode ser para conhecimento sim, como foi colocado muito bem pelo Thiago, conhecimento maior dos atletas, dos nomes que ele tem, mas pode também porque ele, de alguma forma, e que forma seria essa? Acompanhando os jogos. Porque logo no primeiro instante, quando a gente falou aqui a respeito do Sampaoli, a primeira informação que chegou pra gente aqui, ao vivo, a gente estava aqui fazendo o programa e chegou uma informação, e eu falei ela aqui no ar, que foi aqui, o Sampaoli aprova o elenco que ele teria nas mãos caso ele assumisse o Atlético. Eu acho que essa informação é importante. E quando ele chega, uma das coisas que ele pode ter avaliado até antes mesmo, é que faltava algum tipo de treinamento para esse time. E aí, a primeira coisa que ele começa a mexer o doce teria somente treinos na parte da manhã. Ele já pega não. Quinta, sexta e domingo. Será que ele olhou primeiro e falou, tá tão ruim que eu preciso aumentar a carga? Não, ele pode ter observado no próprio jogo do Atlético. Deveria ter coisas que ele pegou e já diagnosticou de que esse time precisa treinar mais. Esse movimento está sendo errado. Isso que eles estão tentando fazer está errado. Eu preciso de mais treinamentos. Ou pode ser no primeiro instante que ele teve com o Atlético, porque o treino foi ontem. Correto, gente? O primeiro treino foi ontem. E hoje teve a mudança de programação. Então ele mesmo vai ter feito uma análise de que aquele time, aqueles jogadores que ele pegou, precisa de um pouco mais de treinamento. Para conhecer os atletas, concordo com o Thiagão, mas eu acho que ele viu um time
não tão bem treinado. Então, por isso que ele pediu essas movimentações. E também a questão da Arena MRV me chamou a atenção também. Acho positivo. O que você está balançando a cabeça? Boa tarde, meio HG. Boa tarde, pessoal do estúdio. Boa tarde, Olha a programação na tela aí, a programação na tela aí, Galante. Eu não acho que em um dia de treino o Sampaoli chegou lá e analisou, como o Elton falou. Não, eu falei sobre o jogo. Não, eu falei que ele bem. analisou pelo jogo e pelo treino. Mas eu não acho que foi essa situação. Eu acho que ele chega e qualquer outro treinador que está disposto realmente a buscar o melhor do grupo, você vai querer maximizar o tempo que você tem para poder treinar mais, né? Treinar mais. Então isso para mim é uma coisa assim que eu já até imaginava pelo perfil do Sampaoli que ele fizesse, né? Você tem ali tempo hábil para poder montar o time contra o Cruzeiro. Você tem uma semana. Eu vou fazer 5 treinos ou se eu posso fazer 10, eu vou fazer 10. Sabe, eu vou fazer 2 períodos, independente do grupo tá bem fisicamente ou não, tal, até para eu conhecer melhor esse grupo. O Sampaoli conhece 4 jogadores, conhece os outros, claro, de ver jogar contra, mas do dia a dia, de convivência, de fazer esses jogadores entenderem a sua filosofia de jogo, a intensidade do treino. Eu já tive notícia através de jogadores do Atlético que realmente já no primeiro momento houve o impacto da intensidade e você vê isso nas imagens do treino. Né? Essa situação de você mudar a rotina do time, ela é sentida, é claro que é sentida, né? Se eu vier todo dia aqui para a Band, nesse horário que eu venho, e a partir de amanhã eu tenho que vir 2 vezes por semana, eu vou mudar a minha rotina. Vai mudar a minha concepção, né, da minha vida, da minha rotina de vida. E isso é importante nesse momento para o Atlético? E isso faz com que a confiança do torcedor do Atlético aumente cada vez mais no trabalho de Sampaoli, porque era isso que o torcedor esperava. A mudança do treinador ela tinha que vir através do reflexo de atitudes, né? É você ver um cara que chega e já mostra trabalho, porque não adianta vir em coletiva, os jogadores, o treinador falar, nós precisamos trabalhar mais, mas e cadê? Porque você não assiste treino. Aí quando você vê, olha, houve um aumento de carga de treino, houve um aumento de quantidade de treino. Pô, então olha só, a coisa agora tá pegando, a cobrança vai acontecer. E ainda fica a expectativa de ver no jogo de quinta-feira que vem o desempenho desse time, a cara desse time, a intensidade desse time, como esse time... E se vai acontecer também algum tipo de mudança na escalação desse time. Porque pode acontecer. A questão também do treino na Arena MRV, aí você une o útil ao agradável. Vai ter a apresentação de São Paulo lá, você faz o treinamento, ele vai conhecer a Arena MRV que ele ainda não conhece, vai conhecer a grama sintética, né? Lá na Cidade do Galo tem os campos de grama sintética lá, não é igual, né? que o time do Sub-20 treina, né? Que são aqueles 2 campos lá, o campo 2 e o 3, né? Mas é totalmente diferente. E lembrando que você vai ter o jogo contra o Santos já lá na próxima semana, no dia 14. Então ele já une útil ao agradável. Eu vi com muito bons olhos e eu acho que o torcedor já está vendo no HG o que precisava. Impacto. Atitude. Ele está vendo essas coisas através... Você acha que é o principal reforço? A atitude? Cara, eu acho que precisava de ter porque algo o São Paulo diferente. sempre pede reforços, né? O reforço que chegou pra ele é a atitude. O elenco é bom, El. O elenco é bom e a gente sempre fala que precisava fazer o quê? Maximizar esses caras. Se a gente parar aqui e pensar, colocar no papel o time do Atlético, imaginando todo mundo jogando o seu melhor, não é um bom time? É um bom time. Então é isso. O elenco falando isso. A gente falou disso aqui e outra. A gente falou pra cobrar do Cuca, HG. Pra cobrar do Cuca. Os questionamentos de alguns jogadores dão conta para muita gente de que esses caras não têm qualidade ou acabaram com a carreira. Exato. Olha pro o Hulk, não fez nenhum gol com bola parada há tantos meses, acabou a carreira dele. O Arana é só isso aí? Acabou. Depois da contusão não joga mais. O Rony é só isso aí. É só bicicleta de pneu furado. O Gino Santos, bagre, é só isso, cara. Entendeu? E não é. E não é. Só que, cara, você tem que ter um treinador para pensar diferente, para agir diferente, para apresentar algo diferente, para parar de implicar com o jogador, sabe? Eu tô falando de implicar mesmo, falando, não, eu não vou escalar porque isso não vai dar nada. Aí você escala, o cara joga. Não vou escalar porque é jovem, você escala, o cara joga. Como é que você vai boicotar, meu irmão? Como é que como é que o Atlético vai boicotar um alto boicote de pegar um zagueiro que é convocado para a seleção. Mas a seleção do Chile é a última colocada nas eliminatórias com apenas 10 pontos. Não interessa. O seu zagueiro de 19 anos é convocado para a seleção chilena. Aí você boicota esse cara aqui, esse cara não vira uma moeda boa para você vender. Você pega um ativo seu e empurra para a fossa,
como se fosse realmente uma bela de uma porcaria. Não posso achar isso normal. Eu não posso achar que esses caras que estão aí só jogam isso que nós estamos vendo. Eu não posso normalizar que você pega o Vitória e toma totó do Vitória, e toma totó do Santos, e toma 2 totós do Grêmio. E achar que não. É só isso aí. Ou me dá um volante, ou me traz mais jogadores, ou vai ser só... Não, mas não mesmo. E o HG, não vou me surpreender se alguém que está sentado ali do lado, que eu vou citar o nome, Thiago Fernandes, vai quebrar a cara com o Fausto Vera. Não vou me surpreender se o Fausto Vera jogar. Tão criticado pelo meu amigo Thiago Fernandes, que acha que não deveria estar mais no Atlético. Preste atenção nisso, hein? Não vou me surpreender. Eu estou no time de vários colegas e nós juntos quebramos a cara com um monte de jogadores que estão no Cruzeiro aí, tá? Que a gente apontava e falava, não, você não vai virar nada, não vai virar nada. Vera, e hoje os caras estão voando. Você vai falar, irmão, vários... quero te ouvir, mas eu preciso te ouvir. Não, só uma situação que eu acho importantíssima a gente frisar, que o Fausto Vera foi treinado pelo Vitor Pereira, não deu certo. Foi treinado pelo Gabriel Milito, não deu certo. Foi treinado pelo Ramon Dias, não deu certo. Foi treinado pelo Cuca, não deu certo. Mas o Sampaoli deve ser um semideus para fazer. Mas ele não deu Fausto certo Vera. no Argentino Júnior? Eu tô falando de Brasil, né? De Corinthians e Atlético. lá e aí certo. o Sampaoli deve ser um semideus para poder fazer o Fausto Vera dar certo aqui no Atlético. Porque ele vai, além de treinar o jogador, entregar para ele o dom da habilidade com a bola. Você lembra que com o Johan, ele fez o Johan jogar no Atlético? Mas você acha que é o suficiente? Não, eu acho que... O Johan tá sem clube, você acha que é uma boa mas trazer naquele Atlético momento hoje? eu acho que o Johan viveu até um dos melhores momentos da carreira dele. Foi o melhor momento da carreira dele. O Guga também viveu um bom momento aqui no Atlético, não foi? Então, Thiago, eu acho que existe aí um histórico que ele não pode ser um treinador para recuperar jogador. Pelo que eu já ouvi falar do Guga, ele acha que a Libertadores pelo Fluminense foi o melhor momento da carreira dele. Não, mas ninguém falou do melhor momento do Guga, nós falamos que ele viveu um bom momento. Ele foi campeão lá, mas no Atlético ele esteve melhor. Com o Guga aqui, ele inclusive pediu o Mariano pro lugar dele, né? E aí o que aconteceu? Aí Mariano foi reserva do Guga. Aí no ano seguinte, o que aconteceu? No ano seguinte, Thiago. Quando o Atlético foi campeão. Titularidade eterna, irmão. Quando o Atlético foi campeão, o que aconteceu? Você quer, irmão? Quando o Atlético ganhou uma Copa do Brasil, o único que pode resgatar jogadores chama Leonardo Jardim para o Thiago Fernandes. Mas esse resgatou. Eu concordo que resgata, mas o São Paulo não pode, né? Eu não tô entendendo as provocações do Breno. Eu não vou entrar em provocação do Breno enquanto ele não olhar para aquela câmera e falar que ou arregou ou que vai pagar a aposta semana que vem. Você vai pagar a aposta? São as duas coisas que eu gostaria de escutar dele. Você vai pagar a aposta? Se ele falar isso, eu entro na provocação dele. Você vai pagar a aposta? Cara, mudou de treinador. É justo agora? A aposta não é... Você quer colocar um narizinho de palhaço só que você quer? Um narizinho de palhaço? Não tá feita a aposta, tudo bem. Então, voltando à provocação do Breno. O Sampaoli pode recuperar jogador. Mas, cara, você tem que ter calma. Você tem que ter calma. Você tem que ter calma, cautela. Eu não acredito na recuperação do Fausto Vera, porque o Sampaoli não é o único treinador que vai treiná-lo no Brasil. A gente já citou aqui, ó, tem Ramon Dias, Vitor Pereira, Cuca, Milito. Eu, particularmente, não gostei de nenhum do futebol do Fausto Vera sob o comando de nenhum deles. Acho que é possível o Fausto Vera ser recuperado no Atlético? Não acho. Não acho, porque para mim o Fausto Vera tem um claro problema com o esporte que se chama futebol. O problema do Fausto Vera não é o treinador. Simples, é básico. O que foi? Tá rindo por quê, irmão? Não, eu acho divertido. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Tudo bem? Tudo jóia. Gostaria de ouvi-lo, porque se tem alguém que pode falar de treinador que recupera jogador, esse alguém é você. Não, mas esse não é o caso, né? Boa tarde para você, todos no estúdio, a quem nos assiste. Primeiro que assim, eu acho que da lista de coisas que o Sampaoli tem a fazer, o Fausto Vera pode ser recuperado, mas eu acho que a prioridade... talvez número 1 do Sampaoli seja organizar uma equipe, né? Isso. Eu acho que seria difícil para o Fausto Vera, neste primeiro momento, não por conta da capacidade técnica dele, mas por conta do aspecto físico. É só a gente pegar e olhar o número de jogos que o Fausto Vera fez na temporada até aqui, em setembro, e o número de jogos que outros jogadores já fizeram. Isso não interessa, isso não quer dizer que ele não vai ter utilidade para o Sampaoli, mas para ele, de repente, já aparecer no time, num possível time titular, eu ficaria surpreso, repito, não pela capacidade técnica do jogador argentino, mas por ele ter muito menos ritmo de jogo, por exemplo, do que o Alan Franco. Eu não tenho certeza, mas talvez o Alexander, que tenha chegado outro dia,
já possa estar no mesmo nível de minutos do que ele, de repente, talvez. O Alan Franco eu tenho certeza, tá? Porque é titular absoluto no Atlético. Então eu acho que a questão do aumento na carga de treinos, e outra coisa, o São Paulo é um técnico muito experiente, mas esse viés em que ele está pegando o Atlético é o primeiro dele na carreira em trabalhos aqui no Brasil. Ele sempre pegou equipes no primeiro semestre, onde ele teve, inclusive, o campeonato estadual como uma espécie de extensão da pré-temporada, e foi assim, de menos no Flamengo, né? No Flamengo ele já chega em abril. No Atlético ele está chegando em setembro, janela fechada, menos tempo para trabalhar. Eu imagino que ele esteja dando ênfase muito ao aspecto de organização, porque o Atlético não tem nada nesse sentido. E é só importante, quando a gente fala, os jogadores, ele mudou a rotina de treinos. Os jogadores estavam treinando com o Cuca? Sim, estavam treinando. Mas o trabalho do Cuca não estava sendo suficiente em nenhum aspecto, a gente pode falar. Principalmente no de organização. Eu imagino que essas sessões de treinos estendidas, elas tenham uma maior consistência em organização. O Sampaoli deve estar chocado de ver que o Atlético não tem nada de organização. Ele deve estar em pânico, na verdade. Não que ele fosse aproveitar, Breno, algo do Cuca, só para eu complementar, mas é que o time não tem nada, o time não tem uma memória coletiva mínima que qualquer equipe que é deixada em setembro costuma ter. Então eu acho que consiste muito nisso, e ele sabe que a questão da parte física, talvez ele precise muito mais de uma restauração do que conseguir condicionar esses jogadores em setembro. Porque é diferente, quando você pega atletas em janeiro e fevereiro, em setembro, mesmo que eles não estejam jogando bom futebol, eles já têm um desgaste natural da temporada. Só para responder, deixa eu só pegar o comparativo do Alan Franco, senão eu vou esquecer. Só o comparativo, é só o comparativo, vai te dar subsídio. Então vai. O Alexander 604 minutos e o Fausto Vera 1000 minutos. Mas a questão é a seguinte, só vale lembrar, o Alan Franco está com a seleção do Equador. Na terça-feira ele vai jogar às 8h30 da noite na Argentina. Titular. De lá da Argentina, do Equador até o Brasil, são mais de 11 horas de voo. Quer dizer, ele vai sair de lá na quarta-feira, possivelmente de manhã. Vai passar o dia todo viajando para jogar aqui na quinta-feira. O Atlético não vai colocar à disposição o jatinho? Não, imagino que até agora não houve nada disso. Liga pro senhor Rubens aí. Só finalizar aqui. Então pensa no seguinte, durante essa semana o São Paulo não vai treinar com o Alan Franco. Eu não me surpreenda se ele treinar ou com o Gabriel Menino, ou com o Alexandre de primeiro volante, ou com o próprio Fausto Vera, porque ele não vai ter o Alan Franco. E aí eu já acho que é outro ponto que eu também não entendo. O Equador está classificado para a Copa do Mundo. Pô, será que realmente o Alan Franco deveria ter ido? Peraí. Se você pensando no lado do clube, cara, não poderia fazer um pedido apenas. Não, falei, claro que eu falei. Você não falou isso. Pensando no lado mandou um representante. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Não custa você pedir só, olha, tem como desconvocar? Se o cara falar não, ok, beleza. É só pensando nesse jogo do time. Pedir não custa fazer isso. Mas de qualquer forma, ele não tem o Alonso, que também vai estar jogando lá no Peru, né? O Paraguai vai jogar no Peru. O Paraguai tem chance de classificar. Ele vai chegar aqui nas vésperas do jogo e ele não vai ter o Ivan Roman, que vai estar com o Chile, né? E não vai ter o Alan Franco. O Alan Franco e o Alonso, para mim, são duas situações complicadas. Porque se os caras são titulares, eles vão jogar com intensidade esses jogos e eles vão chegar em cima da hora para pegar um Cruzeiro no Mineirão, e aí o Valor tá falando dessa carga de jogo. Eu concordo, carga de treino. Mas e o cara que joga praticamente e viaja o dia todo? Eu tô curioso para saber essa logística. Posso dar dois exemplos? Tô curioso para saber essa logística. Posso dar dois exemplos? O Tardelli jogou na China. Chegou e jogou contra o Corinthians. O Atlético venceu por 4-1 no Mineirão. E o Arrascaeta saiu da China também, curiosamente da China, e jogou contra o Corinthians a final. E nesse jogo do Tardelli, o Gil voltou e ficou no banco e não 2018, jogou. Final 2018. Contra o Corinthians. Ele fez o gol ainda, hein? O Arrascaeta fez o gol ainda, hein? O Gil ficou no banco e não jogou. Lembra do Corinthians, né? O Tardelli jogou, realmente, mas o Corinthians você tem razão, ficou. cara. Deviam ter só ligado, era só ligar na Federação Equatoriana e falar, não joga não, só isso. Não convoca não. Cara, que loucura, você tá ficando louco, velho. Você tá ficando louco, irmão, você está ficando louco. O Presuntinho veio aqui ontem, foi ridicularizado por ter falado isso.
Não. Presuntinho Liga falou pro uma coisa Ancelotti e fala assim, diferente. Ancelotti, não usa o Caio falou, Jorge. Não. Você Presuntinho acredita? foi diferente. Ele Você falou pra não acredita que ele escalar falou o isso cara, ontem? é diferente. Ainda bem que eu tava Eu tô dopado. falando pra acredita não que ele falou isso? eu tô pedindo Aí pra o não Breno veio convocar hoje, o cara. o Breno veio hoje é e diferente. Não. Deixa eu te falar um negócio. Presuntinho. Aqui, Presuntinho todo mundo foi sabe aqui que a ridicularizado convocação aqui ela ontem. chega mais de uma semana Cara, antes pro clube. inacreditável. 15 Você dias tá ficando antes. 15 louco, dias irmão. antes vem a convocação. Irmão, você tá já ficando sabia louco. que tinha um jogo contra o Cruzeiro. Sim. Você já sabe de toda essa logística. Você pode chegar e pleitear para a federação. Vocês já estão totalmente classificados para a Copa do Mundo. Nós temos um jogo importante. É possível? Não é possível. Conversa até com o jogador. É que você está dizendo, então, que o Atlético nem tentou? Eu não tenho essa informação se tentou ou não. Acho que nem Até tentou. seria interessante. Cara, você não tem que tentar tirar um jogador de uma convocação de uma é data muito FIFA, importante. que é uma data oficial, cara, que já era anunciada desde o início do Se ano. fosse amistoso, eu acho que caberia, mas data mas FIFA, dá beleza, mais não cabe. jogo, Mas peraí, data já FIFA não classificada? cabe. Eu Não acho que tem não a é amistoso ver? também não. Ô, Breno, Tem uma Não tem a ver, não. Não, mas Cara, tem uma O time já está situação. classificado. Mas é que tem Só uma tá classificado. Mas é que Ô, tem uma Breno, mas situação. assim, a Federação Equatoriana, a CBF, de uma maneira bem fria, eles não têm nada a ver com a Eu sei, questão do não, mas Atlético e do eu sei, Cruzeiro. mas você não acha que pelo menos pedir? Porque o Alan Franco é titular absoluto Cara, lá, não faz diferença. ei, Ele não peraí, tem peraí, isso, peraí. né? Breno, Então é o eu seguinte, nem então é o acho seguinte. que o Alan Franco ia querer isso, cara, de verdade, porque eu acho que é um momento tão importante pro atleta, porque ele estar presente na última convocação é um passo a mais para ele estar presente na convocação do Mundial. Sobre a questão das mudanças, eu acho que elas serão necessárias, né? Necessárias. Aí, quando você olha para o Júnior Alonso que está com a seleção, você não tem o... Quer dizer, já, num setor que já falta jogador, né? Aí, eu imagino que ele vai fazer o quê? Ele vai treinar com o Lianco e vai colocar o Vitor Hugo. Mas o Lianco tem que estar apto a Lianco tem que treinar. tá né? apto, Eu né? imagino. Ainda não tá. Ele ainda não está Pois apto a é, treinar. mas será que não? Ainda não voltou? Ainda não. Vamos ver hoje à tarde. Ontem ele fez corrida à parte, né? Porque se for o caso, 100%, Lianco com Vitor Hugo, já que o Alonso não está lá. Você tem o Fausto Vera que pode fazer a do Franco, mais preso por ali na frente da zaga. Eu acho que de problema mesmo seriam esses, né? O Vitor Hugo com o Lianco, você não tem o Alonso. E o Fausto Vera ou até o Alexandre ali. Então, olha a situação. Ele não tem a zaga titular treinando essa semana pro Clássico. Ele terá... E talvez ele não vai treinar com ela. Ele não vai treinar com ela. Até chegar o Clássico, ele não treina com ela. Não treina com ela. Porque o Júnior Alonso está com a seleção paraguaia. O Júnior está pendurado? Vamos olhar se o Júnior e o Franco estão pendurados, porque se eles tomarem um cartão no jogo de hoje, eles já podem até voltar antes do jogo. Então isso forçar. vai acontecer bastante. Eu estava olhando do jogo da Argentina, alguns jogadores, assim, o pessoal que está atento aí lá na KTO, pode ficar ligado aí, porque alguns jogadores vão tomar cartão aí nessa rodada de hoje para não jogar a última partida, a última rodada, né? Então, isso é fato. O Atlético não terá o Júnior Alonso e o Lianco está em preparação. Esses seriam os titulares. Se o Sampaoli pensar no Ivan Roman, o Ivan Roman também não está. Então ele tem o Vitão e o Vitor. E o Vitor Hugo. Para treinar. Para treinar, é essa a zaga do Atlético. Então ele vai ter que mexer muito bem o doce para preparar esse Atlético para o jogo contra o Cruzeiro. Massa, se por um lado temos aí uma semana para trabalhar, também temos jogadores que estão servindo as suas seleções. Temos a possibilidade aí do retorno do Lianco para o Clássico, mas a zaga titular não vai ter o treinamento devido, porque o Júnior Alonso servindo a sua seleção e o Lianco voltando aí da sua recuperação da lesão, né? Já está fazendo corridas em campo, então provavelmente deve estar liberado aí para o Clássico. Saravia, ainda não temos a confirmação se vai estar disponível para o jogo, mas é isso, pelo menos a postura, a intensidade, o ânimo para a partida, eu acho que vai ser outro, as atitudes que o Galo vai tomar, eu acredito que vão ser mais incisivas, assertivas, com mais intensidade e bem mais organizado aí, eu acho que é o intuito, né, do Sampaoli, pelo menos dar uma organização para esse time, né, tentar, né, dar ali um padrão. É pouco tempo, mas não impossível, tanto que em alguns dias das semanas aí vai ter
período de treinamento duplo, né? Vai ter 2 períodos aí de treinamento de manhã e de tarde. Então, o Sampaoli tirando a moçada da zona de conforto, e eu espero que dê resultado, eu espero que os jogadores comprem a sua ideia de jogo, que entendam, né, a sua filosofia de jogo. Temos jogadores aí que já trabalhou com ele na primeira passagem, que sirva também para que possa auxiliar alguns outros jogadores que estejam com mais dificuldade em entender a metodologia Sampaoli de futebol bem ofensivo, bem agressivo, com muita intensidade. Então, é isso aí, meus amigos. Gostou das notícias? Sampaoli mexendo ali o doce, como costuma dizer o Cuca, uma coisa que ele não fez, né, nessa passagem aí pelo Galo. Mas é isso aí, Sampaoli tá botando aí o seu trabalho em todo vapor. É isso, massa. Vamos pra cima em busca da vitória, em busca da virada. Eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like, se inscreva. Isso apoia o nosso trabalho aqui no YouTube para sempre continuar trazendo os melhores cortes do nosso Galo para vocês. Fechado? Combinado? Fui!